Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a continuação da aula 5. Vou aqui finalizar. Era uma aula que estava a ser muito longa. Faltava a parte da customização das telas de login e também de registro. Eu já criei aqui para facilitar você, mas vou mostrar o processo como é que foi. Então, o que é que aconteceu? Eu aqui em View tive que criar uma pasta que eu chamei de Alfred. Não vai criar porque já existe. E dessa pasta, eu criei uma tela, uma página login e a outra registra, tal conforme nós fizemos aquelas modificações aqui em Alf. Aqui em Alf nós fizemos o Alf login, Alf register, tal conforme está a aparecer aqui. É o mesmo jeito que eu fiz. E destas páginas, esta aqui é a de login, esta é de login. O que é que acontece? Deixa aqui separar isto e também separar aqui. Primeiro, pegamos o nosso layout externo, estendemos o nosso layout, adicionamos a seção conteúdo e fechamos. No interior desta seção abre-se uma div, que fecha no final, onde passamos o container PY5, um container que recebe o padding no eixo Y de 5 e vai ter um tamanho máximo de 440 pixels. E aqui usamos o card, tudo isso são classes Bootstrap. O A1 com uma informação de entrar, o A2, o P, o parágrafo nesse caso que é bem-vindo de volta, e uma mensagem, a mensagem que traz o erro. Tudo isso é uma customização da página login que já existe do próprio Shield. E aqui criamos o formulário post com o método post, ele fecha aqui. E o que é que acontece nesse formulário? O CRF é praticamente um campo existente do próprio framework que é para garantir segurança dos dados submetidos. Temos no interior dessa div uma label que é praticamente o formulário que você pode pegar no Bootstrap e fazer as alterações. Uma label com a label email, é um seletor input que recebe a classe email e recebe todos os parâmetros possíveis que são idênticos aos que nós temos no Shield. E temos o outro campo que é a password e aquele campo remember, tal conforme é, continuar conectado a alguma coisa. Você pode modificar do jeito que quiser. E o botão. Praticamente 3 ou 4 elementos para termos isso funcionar. E a action dele é sempre no login. E aqui temos o botão registrar, que vai nos levar a este outro formulário, que praticamente o processo é o mesmo. Tudo de cima é a mesma coisa. Modificou aonde? As coisas só foram mudando aqui. Aqui ele traz a quantidade de erros que possam ocorrer no cadastro e depois disso nós temos o mesmo botão username, aliás, a div com dois controles, dois seletores, a label e o input, username, e os outros dois são a cópia do login, o e-mail e a password. E temos ainda outro para confirmar a password. Tem que colocar de jeito que está aqui as names dele, porque senão o Shield não vai entender que isso é tela de cadastro, porque nós estamos a customizar algo que já existe. E todos esses elementos. Agora eu vou mostrar o teste para ver que funciona na realidade, porque da vez passada não funcionou. Se executar aqui, esse erro foi da aula que nós terminamos. Ao executar aqui, vai trazer título. Isso, o que está acontecendo aqui? Deixa aqui verificar título. Aqui deve,
Deixa aqui verificar, mas ele não podia trazer isso, porque aqui a ideia é, se não tiver vazio, não traz. Por que que ele está a trazer que isso aqui é indefinido? Vamos aqui verificar. Não precisaria disso. Mas enfim, vamos lá. Aqui no nosso layout, site, nós definimos que se isso tiver vazio, traz isso. Ou então vamos fazer assim. Para nos facilitar, vamos colocar aqui. Prontos. Acho que agora não vai trazer mais nenhum erro. E aqui fechou, pronto, fechou agora. E essa é a nossa tela de login customizada e não mais aquela anteriormente feia que nós tínhamos. Se formos em fazer cadastro também, está tudo bem padronizado. E esta aula curta era apenas de explicação do que ocorreu na aula passada. Eu tive que cortar a aula porque era muito longa. Em função disso, vamos também adicionar isto ao nosso GitHub. Eu vou chamar os últimos comandos para fazer uma alteração básica mesmo só. Vou aqui o git add e depois o git push. Este aqui nós vamos falar parte 2. Parte 2. Pronto. E o git push, que é para subirmos tudo. Agora sim, terminamos a aula 5. Se você quiser ver o que é que tem, eu aqui no meu Git, o projeto está aqui, Git app. Aqui tem esse readme, isso aqui depois vou alterar, mas aqui vem, por exemplo, aula 5, parte 2, que é agora que subimos. Tem o código aqui, você pode copiar, baixar, testar do seu jeito. Lembrando que a única coisa que aqui não tem é o ficheiro env. Então, o env é o que você está fazendo as configurações. Pega o teu env, substitui nesse código e vai funcionar do mesmo jeito. Banco de dados também é o mesmo, então, sem nenhum problema, vai funcionar de boa. É isso que eu tinha para esta aula. Nos veremos na próxima aula. Até mais e tchau.